Fala, Crochê Lovers! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma receita aqui no perfil da Círculo. E, gente, hoje nós vamos tecer uma peça um pouquinho diferente, como vocês viram nas imagens antes da gente começar o passo a passo, que é um top cropped geométrico, tá? Aqui nesse caso, essa é uma receita não tão iniciante, tá? Porque a gente vai abordar a técnica de fio conduzido. Claro, se você é iniciante, você pode com certeza assistir essa aula e já começar a fazer, mas saiba que vai exigir um pouquinho mais de tempo e atenção sua, tá bom? Mas eu espero conseguir passar para vocês uma explicação bem legal para que todo mundo consiga tecer essa peça bem diferente, com uma técnica que é diferente também e traz um diferencial aqui para nossa blusa. Aqui para a lista de materiais, a gente vai utilizar, eu vou estar tecendo um tamanho P, tá? E a gente vai utilizar 2 novelos do fio amigurumi soft e um novelo do fio amigurumi normal, tá? O amigurumi soft vai ser todas essas partes que se destacam mais, tá? Que no caso foi o que eu usei no branco aqui. E eu vou tecer com vocês com uma outra cor, eu vou deixar na tela as numerações dessas cores também. E essa parte que vai formar o desenho geométrico, a gente vai utilizar a versão do amigurumi normal, tá? Então, para o tamanho P, são 2 novelos do fio amigurumi soft e um do amigurumi normal, na cor que você quiser combinar. Lembrando que se você for fazer um tamanho M, G e GG, para cada aumento de manequim, você vai aumentar um novelo de cada. Ok? Para essa combinação, eu vou estar utilizando uma agulha aqui da Círculo Soft de numeração 3,5 milímetros. A gente vai precisar também de uma tesoura e uma fita métrica para a gente tirar algumas medidas corporais, tá? Caso você queira, você também pode pegar um alfinetinho de segurança para ir te ajudando nas marcações. Mas essa então é a nossa lista de materiais para a gente confeccionar. E antes da gente começar a tecer, eu vou tecer uma miniatura para explicar para vocês. Eu gosto de explicar a ordem de construção dessa peça em especial, porque vai exigir mais atenção de vocês, tá? Então vamos lá. Quero começar falando com vocês sobre esse desenho aqui. Prof do céu, que desenho é esse? Explica pra gente. Então, calma. Antes de vocês se assustarem com isso, eu apresento para vocês um desenho que a gente chama de rapport, tá? O rapport nada mais é do que um desenho que quando a gente repete ele para o lado, para cima ou para baixo, na sua totalidade, ele forma um padrão, né? Um desenho contínuo, tá? E aqui eu até fiz um esqueminha com as agulhas para vocês conseguirem ver exatamente que esse rapport aqui é este desenho aqui. Agora é o seguinte, esse nosso top, a gente vai começar do decote para baixo, tá? E como é uma peça que vai vestir a parte superior do nosso corpo, a gente precisa lembrar de uma coisa. Qual que é a circunferência maior do tronco para que a nossa peça vista? Circunferência de busto, tá? No caso, se você tiver a barriga e a cintura mais protuberante do que o busto, você pode usar essa circunferência, tá? É legal que a gente pegue a circunferência maior do tronco, onde a gente vai vestir a blusa ou cropped, depende do comprimento que você desejar fazer, porque senão ela não vai vestir. Mas numa teoria mais geral, aqui a gente vai utilizar a circunferência do busto, tá? E como que você vai fazer? Você vai pegar a sua fita métrica, você vai passar em volta do seu seio, na altura do bico do seio, sem apertar muito, sem deixar muito frouxo. Tire essa medida da circunferência do busto, ou, se a barriga for maior, a circunferência maior do tronco com a fita métrica, e você vai anotar num cantinho. Essa é a primeira tarefa para vocês. Descubra a circunferência do busto ou maior da parte do tronco em centímetros. Feito isso, a gente vai entender agora um pouquinho do rapport e como que a gente vai trazer isso nas medidas corporais, tá? Esse desenho do rapport aqui, ó, que é exatamente esse pedacinho do desenho, ele é composto por um total de 17 pontos na sua largura e 8 carreiras na sua altura, no seu comprimento, tá? Na vertical aqui. Lembrando que eu tô mostrando o top para vocês do contrário, porque é o sentido que a gente vai começar a tecer. Então, para a gente começar, como nós vamos trabalhar de uma construção circular aqui,
A gente agora vai tecer correntinhas até você rebater as correntinhas na totalidade em centímetros que você tirou com a fita métrica da sua circunferência maior de tronco. Segunda tarefa, começar essas correntinhas. Porém, a gente não pode ter qualquer número de corrente, né? Por quê? Porque a gente vai ter que encaixar nessa largura esses desenhinhos se repetindo um lado do outro para não quebrar o quê? O desenho geométrico. Então, qual que é a sacada aqui e a próxima tarefa? Vou deixar a tarefa número 2. Fez as correntinhas, rebateu na quantidade em centímetro da sua circunferência maior de tronco. Você vai pegar essa quantidade de correntes, anotar e você vai dividir por 17, tá? Então, esse padrão de rapport na sua largura tem que ser um número divisível por 17 ou múltiplo de 17. Por quê, prof? Porque, ó, esse começo aqui tem 17 pontos de um lado para o outro. E a partir daqui, ó, do final do branco para esse, ele se repete, tá? Se você colocar uma quantidade que dê quebrado, vai ficar quebrado o desenho, ok? E aí, conforme a gente for tecer, a gente ainda vai repartir essa parte dos pontos. Beleza, descobriu então o seu número que tem que ser de correntes e tem que ser divisível por 17. Putz, prof, a quantidade que eu fiz de correntinha que rebateu os centímetros, quando eu dividi por 17, não deu. O que eu faço? O que você vai fazer? Todavia, você vai fazer para mais. Você vai adicionar uma quantidade de correntes restantes para que o número total de correntes seja divisível por 17, ok? Essa é a parte mais, não digo difícil, mas que vai exigir mais atenção de vocês para a gente começar a receita certinha e ela fluir até o final, ok? Então, anotou tudo isso que eu passei até agora? Agora a gente vai entender a parte do comprimento da peça. Aqui é o decote, aqui é a barra indo para aquele sentido. O nosso rapport, a gente vai repetir na receita 2 vezes, tá vendo? Ou seja, a gente vai ter 2 linhas que formam esse desenho geométrico e o começo e o final a gente não vai usar o desenho, a gente só vai fazer carreiras de pontos altos, tá? Se você quiser fazer maior, como que você vai poder fazer? Você vai pegar o seu corpo, vai olhar, vou até virar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Você vai decidir aonde que vai ser o decote, tá? Que é o decote do pescoço. Você vai decidir aonde que você vai utilizar este top. Colocar a fita métrica aqui em cima e medir até lá embaixo aonde você quer, cobrindo o busto, tá? É legal que, obviamente, esse comprimento passe do final do seio, senão vai ficar aparecendo. Mas aí você vai decidir o comprimento de cropped, ou se você quiser fazer maior, você também pode fazer. Aí fica da adaptação de vocês, tá? Mas aqui no tamanho que eu utilizei, a gente vai começar com 2 carreiras circulares de pontos altos, feito com o fio amigurumi soft na cor que vocês escolheram. Depois, a gente vai trabalhar 8 carreiras, né? Porque são as 8 carreiras na vertical que vai formar esse nosso desenho, e conforme a gente for fazendo no circular, você vai ir montando toda essa largura da circunferência maior do tronco, tá? Aqui no meu tamanho eu vou repetir isso, esse rapport 2 vezes, e depois eu vou finalizar intercalando com mais uma carreirinha de cada cor, e depois a do soft, e eu fiz um barradinho de ponto leque, tá? Fora isso, no final, a gente vai crescer as nossas alças, que eu fiz com meio ponto alto para ficar mais larguinho. Aqui não tem muito segredo, a gente só vai posicionar nesta parte, deixando a mesma largura aqui para a saída do braço, e a peça vai estar pronta, tá? Então, eu gosto muito de trazer essa ordem de construção antes para vocês entenderem o começo, meio e fim da peça, não ficarem perdidas, principalmente porque aqui eu já posso dizer que essa é uma peça mais intermediária avançada, porque a gente vai trabalhar essa técnica de fio conduzido que vai demandar mais atenção e talvez mais paciência também, se você for iniciante, ok? Dito tudo isso, vocês anotando todas as instruções, pegando as medidas de vocês, agora sim, eu vou tecer uma miniatura, tá? Para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar de fato a técnica do conduzido neste rapport.
Mas você tem que, primeiramente, pegar todas aquelas informações. Então, vamos lá. Então, agora, antes da gente chegar no rapport, a gente vai começar, ó, com essas 2 carreirinhas de pontos altos básico aqui. Porém, você vai ter que fazer aquele começo explicativo que eu deixei para vocês. Tecer a quantidade em correntinhas que seja divisível por 17 e rebata no comprimento em centímetros da circunferência de busto ou a maior do tronco, tá? Teçam essa quantidade de correntes. Eu vou tecer numa minha miniatura, então eu vou tecer 2 vezes 17 e depois a gente vai seguir fazendo 2 carreiras de pontos altos. Agora, a gente vai pegar essas correntes, vocês vão estar fazendo no tamanho normal, tá? Mas é a mesma lógica. A gente vai vir aqui na primeira correntinha, sem torcer as correntes e fechar com um ponto baixíssimo. Depois, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e eu vou trabalhar um ponto alto por ponto de base, dando toda a volta. E aí, aqui no final, quando eu chegar nesse penúltimo, faço o último ponto alto e fecho na terceira correntinha de subida com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso por 2 carreiras. Feitas essas 2 carreiras de pontos altos, agora, ó, no último ponto alto, a gente já vai fazer a troca de cor, tá? Ou troca de fio, na verdade, a gente vai pegar o de amigurumi normal, porque a gente vai, a partir da terceira carreira, começar esse padrão, tá? Então, por exemplo, eu fiz o ponto alto aqui, ó, pela metade, então, laço, insiro na base, trago, laço, tiro 2, e agora eu vou vir com outro fio, no caso de amigurumi normal, na cor que você escolher, ponho na agulha e passo como se fosse o resto desse ponto alto. Aperto aqui para não perder esse fio e coloco um novo fio na minha mão de suporte aqui. E com ele, com cuidado, ó, eu vou vir na terceira correntinha de subida e vou fechar a carreira com baixíssimo. Tomem cuidado porque ele vai estar solto aqui, ó, para você não perder estes 2. Fiz isso, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e agora, ó, é como se a gente tivesse aqui, ó, começando essa parte. Toda essa parte escura vai ser a com esse fio e toda essa parte branca vai ser a com o soft, tá? Então, seguindo aqui a ordem do nosso rapport, eu vou fazer um total de 6 pontos altos, lembrando que essas correntinhas aqui, elas contam, tá? Qual que é a ideia do fio conduzido? É literalmente conduzir o fio que a gente não tá trabalhando por dentro da construção do ponto que a gente tá fazendo. Então, eu posso nesse começo pegar esses 2, né, esse rabicho aqui, pra já segurar e não deixar escapar. E a ideia é, ó, eu laço do ponto alto, insiro na base, coloco o fio que eu tô carregando e o rabicho aqui desse início, só nessa parte, faço ponto alto. E vou, ó, carregando esses fios por dentro da construção do ponto alto, que é o ponto escolhido dessa receita. Eu tenho que ter nesse começo 6 pontos altos, lembrando que as 3 correntinhas contam. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, toda vez que a gente for fazer a troca de cor, a gente vai fazer o último ponto da contagem pela metade, né? Esse ponto alto. Agora sim eu posso deixar esse rabicho que eu fixei para trás, que a gente não vai trabalhar ele, a gente vai usar essas 2 cores aqui. Fiz com essa cor pela metade, troco e finalizo esse último ponto com a cor que eu quero começar. Por quê? Porque visualmente esse ponto, ó, ele vai ter o corpinho da cor que a gente estava utilizando, só que a laçada, pra gente continuar, ela vem com a próxima cor. E aqui a gente tá aqui, ó, a gente vai fazer esse detalhe de um ponto nesse meio. Porém, como é um ponto só, eu vou fazer de novo, ó, vem na próxima base, faço esse ponto alto pela metade, volto com a outra cor. E finalizo a metade com a outra. Porém, quando a gente olha, o corpinho do ponto tá com a cor certa que a gente ia trabalhar. Vamos pôr aqui no rapport para vocês não se perderem, ó. Tô aqui, tá vendo? Obviamente que o meu desenho tá muito maior do que a miniatura, mas
a gente tá aqui. Agora, a gente vai finalizar com mais 10 pontos altos, um por ponto de base, com essa segunda cor do fio do amigurumi normal, porém, ó, eu sigo carregando, tá? Essa cor que a gente usou antes, ó, ela vai ficar aqui em cima, ó. Insiro na base, esse fio tá onde? Tá aqui no meio. E vou carregando até eu finalizar esses próximos 10 pontos altos. Beleza, ó. O que a gente tem aqui é exatamente essa parte. Porém, não se esqueça que você tem que terminar toda a volta da circunferência da peça no seu tamanho. Então, você vai repetir daqui pra cá, daqui pra cá. Então, você terminou 6 mais 1 mais 10, você vai voltar com essa mesma cor, 6 troca 1 mais 10, 6 troca 1 mais 10. Então, por exemplo, eu terminei isso aqui, eu volto pra cá. Se vocês quiserem, podem até dar um print aqui na tela para depois vocês acompanharem com calma, tá? Então, vou voltar. Vou contar mais 6 pontos altos. No sexto, lembra que sempre nesse último da contagem eu vou fazer a metadinha, porque eu tenho a troca, finalizo com a outra cor. Tenho esse pontinho no meio com a cor em destaque. Venho, laço, tiro metade, finalizo com a troca de cor. E aí, eu vou fazer os 10 restantes dessa primeira carreira, que eu vou seguir assim por toda a circunferência. Lembrando que eu estou fazendo uma miniatura, por isso que está menor. Essa parte dessa faixa aqui, ó, a gente fez essa primeira carreira aqui, tá? Check. Aqui é composto por 3 carreiras iguais, tá vendo? E essas carreiras iguais vão ser compostas por 3 pontos altos com a primeira cor, depois 3 com essa segunda cor, um aqui no meio, que era igual essa da carreira de baixo, 3 aqui, 3 aqui também, e esse cantinho com 4. Então, por essas próximas 3 carreiras, a gente vai seguir fazendo 3 pontos altos com uma cor, troco, 3 com esse, troco, 1 com o outro, troco, 3, troco, 3, troco, 4. Finalizei aqui, eu vou continuar na extensão da horizontal, só que eu vou voltar, vou vir aqui e vou voltar pra cá, até eu dar a volta toda na circunferência, tá? Então, a lógica, gente, da troca de fio é essa que eu mostrei pra vocês. Sempre faça o último ponto da cor em questão e depois a gente finaliza a segunda parte do ponto alto com esta outra, tá? Então, ó, por exemplo, vim aqui, troquei para eu finalizar essa carreira daqui já com a cor de cima, porque eu tô bem aqui, tá? E aí, eu subo 3 correntinhas e esse começo eu sei que é o quê? 3 pontos altos com essa cor. O terceiro ponto alto faço pela metade, troco a cor. Venho aqui, 3 com essa segunda. 1, 2, 3, paro na metadinha desse, finalizo com a troca de cor, porque tem esse 1 aqui no meio, que a gente vai fazer ele pela metade, volto com a cor. Qual que é a ordem da continuação aqui, ó? 3 com essa próxima cor. Terceiro ponto faço pela metade, troco a metadinha. Continuação, 3 com essa cor. Que a gente tá aqui. No terceiro, não pode esquecer, ó, faço metade do ponto alto e finalizo com a troca de cor. E aqui eu vou finalizar essa parte com 4 pontos altos dessa cor. 3 e 4. Esse daqui eu vou finalizar? Não, porque, ó, a gente fez essa extensão, porém a gente tem que voltar no começo do padrão que tá com a outra cor. Então, ó, no final deste quarto aqui, volto com a cor anterior e eu volto à repetição dessa carreira.
Que essa partezinha aqui de baixo, ó, é praticamente aqui, ó. Ó, consegui colocar certinho na imagem, tá vendo? E essa carreira aqui, a gente vai repetir por mais duas. Então, a gente vai continuar. Vocês vão fazer a volta, fechar, sempre trocar atenção, prestar atenção nessa troca de cor e ver. 3, 3, 1, 3, 3, 4. 3, 3, 1, 3, 3, 4. Aí, o que que acontece? A gente vai ter uma carreira, tá? Que a proporção do desenho deu um epa aqui, mas tudo bem. Aqui, eu vou continuar com 3, porque ele segue o mesmo tamanho. Porém, aqui a gente já não vai ter mais esse 1 no meio. Então, a gente tem 3, 6, 7. Você vai fazer um total de 7 pontos altos dessa cor seguidos. Depois, você volta para 3, depois você volta para 4. Na próxima carreira, e sempre assim, tá? Cada linha que vocês forem fazendo, esse padrão terminou aqui desse lado, volta para o começo. Se você vê que a cor do final é diferente da cor do começo, você vai ter que fazer a troca de cor aqui até você dar toda a volta na sua circunferência. Por isso que os pontinhos no começo não podem ser quebrados, porque você vai quebrar o desenho. Então, lá no comecinho, você já tem que prestar atenção nisso, ok? Beleza, cheguei nessa parte aqui, qual que vai ser a contagem? Aqui eu sei que é 4, né? Porque ele segue esse mesmo tamanho. Aqui eu vou ter 7 mais 3, 10 mais 3, 13 pontos aqui. 13 pontinhos dessa cor na continuidade com 4. Volto, 13 com esta cor mais 4. Volto, e assim eu sigo a linha inteira dessa carreira. Na outra carreira, a gente vai ter toda ela inteira, aí não precisa contar, tá? Porque se a gente começa com uma cor, termina com a outra e não tem gaps aqui, significa que a volta inteira da carreira vai ser com essa cor e a volta inteira da outra carreira com a outra, tá? Quer ver, ó? Vou mostrar aqui na peça pronta, que agora sim, com toda essa explicação, vocês vão conseguir assimilar melhor aqui, ó. Basicamente, esse desenho que eu tô te mostrando aqui no meio das minhas agulhas dos limites aqui, é isso daqui. A quantidade de pontos contado vai ser essa daqui, tá? Ó, deem uma pausadinha e tirem até um print. Depois que você fizer esse total de 8 carreiras, dando a volta na circunferência, seguindo a repetição do rapport, com essas trocas de cores da forma que eu ensinei, você vai decidir se você vai fazer mais duas, mais uma, tá? E aí você vai voltar a repetição daqui de baixo, para daí fazer a outra faixa, segunda faixa com o desenho geométrico. E aqui no finalzinho eu passei 2 carreirinhas de pontos leques, tá? Onde eu pulo 2 bases, na terceira base eu faço um combo de 6 pontos altos, 4, 5, 6, pulo 2 bases, fecho com ponto baixo, pulo 2 bases e repito o leque com 6 pontos altos. E eu faço isso por toda essa volta aqui. Se você quiser, você pode deixar só uma carreirinha de leque, ou então na segunda você vai intercalar. A pega do leque vai ser naquela parte mais baixa, onde está com um ponto baixo, e depois do leque você vai fechar no meio entre os 6 pontos altos do leque da carreira de baixo. E aí, a nossa peça vai estar toda essa base pronta. Depois, aqui para a alça, vocês vão definir essa saída do braço, dobrando a peça no meio, tá? Aqui eu deixei uma média de 8 centímetros dobrado, vai ter 8 centímetros para lá e para cá. E depois eu deixei uma alça de 5 centímetros. Então, você pode sim pegar o alfinetinho de segurança, demarcar com a peça dobrada a mesma saída aqui. Você pode, se quiser, deixar esse espaço maior também, tá? E definiu aqui os 5 centímetros, eu fui subindo carreira por carreira de meios pontos altos, para ele ficar mais durinho. E aqui, ó, o comprimento desta alça posicionada exatamente nessa localidade vai me dar uma média de 24 centímetros de alça, tá? Esse retângulo aberto,
até eu fixar com ponto baixo do outro lado, onde eu deixei a mesma largura aqui da saída do braço, tá? Lembrando que todas essas medidas aqui, elas podem ser adaptadas de acordo com o seu gosto. Mas, no geral, é isso o nosso top geométrico, utilizando o fio Amigurumi Soft e o Amigurumi normal. Está prontinho pra gente utilizar. Não se esqueça, se você fizer, de utilizar a nossa hashtag Sempre Círculo, que a gente adora ver as peças tecidas por vocês. E até a nossa próxima receita!